boa tarde, ou bom dia, boa noite, como queiram, a hora que estiverem assistindo esse vídeo. Nós estamos agora aqui no Museu do Ângelo Esprissigo, em Concórdia. E aqui está o neto do seu... É neto, não é isso? Neto do seu Ângelo. Que está cuidando hoje, atualmente, do museu, da máquina de costura. E tem muita coisa para dentro que ele vai mostrar, vai explicar toda uma história do seu Ângelo aí. Perfeito. Outro sou neto do seu Ângelo. Esse espaço que nós estamos vendo aqui foi construído em 2017. Então eu vou falar que nós fizemos uma linha do tempo do seu Ângelo. Então o pai e a mãe dele vieram de navio para o Brasil em 1879, né? Foram os italianos que ficaram na cidade de Uruçanga. Ele nasceu em 1915 e foi trabalhar de aprendiz de sapateiro em 1900, quando ele tinha 12 anos. E os pais naquela época davam ofício para os filhos, davam uma profissão. Ele casou em 1935 e em 1946 ele veio para Concórdia morar exatamente nesse local. Então ele sempre morou aqui. Tinha uma sapataria aqui, tinha uma casa antiga dele aqui. Aí depois ele perdeu a função de sapateiro para a indústria calçadista. Ele foi vendedor de terno de rádio, não deu muito certo. Aí ele foi ser pedreiro, onde ele fez o nome dele aqui em Concórdia como pedreiro. A gente colocou aqui multifunções porque ele foi regente de coral sem nunca ter estudado música. O grupo lá Concórdia ensaiava com ele aqui e ele foi um dos mentores do primeiro clube de idosos de Concórdia, né? Os idosos se reuniram aqui na Praça de Concórdia para cantar nos sábados, quando tinha aniversário. E ele pegou aquilo, quis construir, ele era construtor, arrecadou material de um, de outro, foi construindo então o primeiro clube de idosos. Ele foi presidente lá por 20 anos. Mas quando ele tinha 82 anos, em 1997, ele ficou viúvo. A esposa dele tinha 2 máquinas. Com as 2 máquinas que eram da esposa, ele começou o Museu da Máquina de Costura dele. Em 2013, o museu foi inaugurado a primeira vez, tinha 874 máquinas. Em 2014, ele recebeu o certificado do Ranking Brasil como a maior coleção de máquinas de costura do Brasil, tinha 1.080 máquinas. Hoje nós temos 2.123 máquinas, 267 marcas fabricadas em 21 países. Só tem um museu assim no mundo, o nosso aqui. Venha nos visitar, quem está assistindo. E aqui quando inaugurou o museu em 2013, ele falou uma frase: quero chegar a 100 anos e ter 1.000 máquinas. Ele chegou aos 105 anos, faleceu no dia 23 de agosto de 2020. O museu chegou hoje, passou da 1.000 máquinas e hoje nós temos 2.123 máquinas. Aqui a gente bota a história continua, porque o museu, quando você começa, você pensa você tem uma coleção, você transforma essa coleção no museu, e isso tem que pensar na eternizar nesse processo, né? Então em 2024 nós tivemos uma fundação cultural, que é a instituição mantenedora do museu. Então hoje nós temos uma instituição, tem uma diretoria que é responsável pelo museu, ela não está mais só em uma pessoa física, né? Isso é importante falar para quem está nos assistindo, porque às vezes você começa uma coleção, você tem aquele propósito, né? Mas depois não tem quem vai dar continuidade nisso, né? Normalmente um filho, um neto, eles não querem aquilo porque é meu, eu que quis fazer isso, né? Então é importante você instituir uma fundação. Eu, inclusive, você me coloca à disposição quando alguém precisar de ajuda, me procura, que a gente tem um pouquinho de experiência, a gente vai aprendendo ao longo dos anos. Eu estou desde 2010 trabalhando com isso, então são mais de 15 anos e você vai aprendendo tudo isso daí. Eu ajudo bastante pessoas que querem transformar uma coleção no museu e ter uma instituição que seja mantenedora disso tudo daí, para que essa não se desfaça quando a pessoa que fez tudo isso acaba falecendo daí. Aí fica toda uma história viva. História viva, né? Como eu disse, a gente recebe muitas máquinas aqui de pessoas que mandam de outros locais para nós, com o propósito de manter aquela máquina, aquela história, como vou mostrar algumas aqui para vocês, né? Mas o que a gente tem que pensar, né? Se a pessoa vir daqui a 100 anos, chegar um parente dela aqui no museu, eu tenho que ter a máquina, apresentar a máquina para ela, eu tenho que ter registrado isso, né? E mesmo assim, às vezes as pessoas doam para nós e depois de um tempo vem aqui visitar o museu. Quando chega aqui, eu tenho que saber onde é que está a máquina da pessoa, né? Não pode estar jogada por aí, né? Tem que estar guardada, organizada. Isso é uma virtude nossa. E com isso a gente acaba recebendo, até porque as pessoas olham o site nosso e ficam vendo essas histórias. Vou mostrar um pouquinho da linha do tempo do museu agora. Depois eu vou mostrar as máquinas. Primeiro eu falo da história, depois nós falamos das máquinas aí. Que daí o povo entende essa história, né? Isso aí. Então aqui nós temos uma reportagem que saiu no Jornal de Concórdia, quando o seu Ângelo tinha 90 anos, ele tinha 100 máquinas de costura, né? E falou uma frase aqui que a gente sempre fala para as pessoas: apesar dos meus 90 anos, pensei que não podia ficar sem trabalhar.
Tem muita gente que já jovem, já não quer mais trabalhar, ele com 90 anos estava trabalhando firme na paçoca, como ele falava. Aqui ele tinha 91 anos, já tinha 112 máquinas, o objetivo dele era chegar a 140 máquinas. E a minha maior satisfação é quando eu consigo consertar. Então ele pegava as máquinas, levava lá para a oficina e botava o mecanismo da máquina para funcionar. E essa era a atividade dele com 91 anos. Foi assim até os 99 anos. Que depois ele tinha os mesmos 91 anos, é uma outra jornal que fez uma reportagem. E aqui ele fala... já tinha 150 máquinas. Aqui ele fala uma coisa que a gente coloca em prática aqui no museu. Então, cada filha nova, por mais velha que seja, eu trato com carinho, conserto, pinto e cuido delas. Então, não tem máquina velha no museu. Chegou no museu, ela é catalogada, pode estar faltando peça, pode estar queimada, pode estar... ela é registrada, porque alguém usou aquela máquina. Sim. Ela tem uma história, mesmo que ela não está em boas condições. E aqui ele falou pela primeira vez, quero colocar à exposição, todas as máquinas de costura são de alguma época, eu devo ensinar algo para as pessoas da história do povo que adquiriu. Então ele já vinha pensando em colocar, são todas da terceira idade como eu, né? Ele é tudo máquinas antigas. Aqui deu um salto, essas reportagens acabaram trazendo máquinas de costura para o museu, porque dentro da cultura alemã e italiana tinha a história que a mulher quando casava ganhava uma máquina, então todas as casas tinham uma máquina de costura e essa cultura foi se perdendo, né? Hoje não é mais assim. A máquina passou a ser um estorvo dentro de casa, as pessoas não utilizavam mais, a pessoa viram essas reportagens e começaram a trazer as máquinas aqui para ele. Quando ele fez 95 anos, ele já tinha 520 máquinas, então deu um salto aqui, né? E aqui ele falou, cada dia aprendo uma coisa com elas, não existe trabalho que a gente não possa fazer, né? E não vendo a coleção por preço nenhum, eu quero fazer um museu para abrigar todas elas. Então ele teve essa história, ele foi falando isso. Eu nasci em Concórdia em 59, quando eu fiz 14 anos eu fui estudar, trabalhar fora, naquela época não tinha muita opção aqui. E meu pai tinha caminhão na Sadia, aquele caminhão antigo, e ele tinha o diretor da Sadia que ofereceu emprego para mim lá em São Paulo. Eu fui trabalhar de office boy e estudar em São Paulo com 14 anos. E nunca mais vim de férias para Concórdia. Depois acabei indo para Florianópolis, sempre trabalhei, estudei. Em 2010 meu pai faleceu, me trouxe de volta para Concórdia. Eu vim para cuidar da minha mãe, encontrei o vô com toda essa história aqui, fui estudar um pouco como que é museu, como se faz o museu, sou formado em administração da empresa. Aí quando ele fez 98 anos, a gente inaugurou o museu a primeira vez. Ele tinha 874 máquinas de costura dele. Aqui o certificado do Rank Brasil, quando ele chegou a 1080 máquinas, né? E aqui nós temos algumas fotos disso aí. Então, o que aconteceu com o museu? Até essa fase aqui, que eu não estava aqui, nós todos da família deixamos o vô muito ausente nisso tudo, né? A gente não esteve presente, né? E aí, quando eu vim para cá que eu comecei, a gente começou. Então, praticamente, nós só temos registro do museu a partir dos 96 anos do seu Ângelo. Anterior a isso, nós só temos essas matérias aqui, para vocês terem uma ideia. Então, aqui eu já estava aqui, a gente fez o aniversário dele, fez o encontro da família. Esse rapaz aqui é um sobrinho neto dele, né? O pai dele mora lá em Pumirim ainda, que é sobrinho do seu Ângelo, o pai dele. Aqui o vô tinha 97 anos. A gente reformou o porão da casa dele para transformar em museu. Ele trabalhou, conferiu tudo. Aqui é o dia que inaugurou o museu, dia da 1000ª máquina e dia do Rank Brasil lá. Tudo isso está no site do museu, tem bastante informação lá. Mas mostrando a vitalidade dele e a alegria dele em trabalhar aqui para abrir o museu daí. Aqui nós temos as reportagens que saíram do museu em diversos sites, né? O vô é uma figura icônica, assim, o pessoal gostava de falar dele. Aqui nós temos algumas homenagens que ele recebeu em vida. Então o vô era uma pessoa iluminada, o seu Ângelo, né? Então aqui quando o Concórdia fez 50 anos, ele recebeu um certificado de agradecimento com desenvolvimento na construção urbana. Ele fez os primeiros prédios aqui de Concórdia, foi ele que construiu. Do Rotary, do Mérito Italiano, da Câmara de Vereadores. Mas a principal, quando ele fez 103 anos, ele recebeu uma bênção apostólica do Papa Francisco. E ele não foi atrás, alguém que veio oferecer para ele isso. Então ele tinha uma luz muito forte. Então ele assim, é uma pessoa iluminada, ele tinha era muito alegre, cantava, falava muito. E nós temos um pouco o painel da história da máquina de costura, né? Porque as roupas, antes da costurar a máquina, elas costuravam com linha e agulha, tudo manual.
Então só a partir de 1790, dentro do processo da Revolução Industrial, que começou a surgir uma máquina para costurar roupa. Até então era tudo feito à mão ainda, né? Então foi um processo lento, tem alguns inventores que foram desenvolvendo uma máquina, tinha muita discussão judicial, né? Porque achava que era invenção minha, era invenção do outro, e quem conseguisse registrar uma patente de uma máquina de costura e essa máquina entrasse numa linha de produção, ganhava os royalties, ganhava muito dinheiro naquela época, né? Então ela teve um processo que foi evoluindo aos poucos, foram produzindo máquinas, algumas fábricas foram destruídas por causa que os alfaiates, com medo de ficar desempregados, destruíram as máquinas, né? Mas a partir de 1850 ela veio firme para o mercado. O Isaac Singer, que fundou a Singer em 1851, estava envolvido nesse processo, né? E ele conseguiu desenvolver uma máquina que ela aumentou a produção, ela costurava mais pontos por minuto, não dava tanto problema de quebrar linha e tal. E essa máquina ajudou a Singer a desenvolver. Aqui tem as fábricas antigas de máquinas, os ateliês, e a Singer dominou o mercado americano, 90% do mercado era da Singer, 50% do mercado mundial era da Singer. Hoje a Singer não existe mais como empresa, ela existe como marca, é igual a Sadia, não existe mais a Sadia, existe a marca Sadia que está embaixo no guarda-chuva de uma outra empresa grande que absorveu outras marcas. A Singer é a mesma coisa, tem uma empresa hoje que absorveu outras marcas e ela está lá dentro daí. Então o CNPJ da Singer não existe mais. Aqui nós temos as várias doações, né? Nós temos um painel dedicado às doações, porque é através das doações que o museu foi se enriquecendo, né? Conforme o museu vai recebendo doações, tem modelos, marcas novas, tudo que vai. Então nós temos um painel aqui dedicado aos doadores da máquina de costura. Opa! Tudo bem? Então agora nós vamos mostrar um pouquinho de máquina, né? Até agora eu só falei das histórias, a gente sempre gosta de falar um pouco das histórias, porque o museu vive de história também, né? Então aqui nós temos a máquina mais antiga do nosso museu de ano de fabricação. Então ela foi fabricada em 1860, essa máquina ela funciona ainda, né? E foi doada por um senhor de Florianópolis para nós, mostrando a importância da doação das máquinas de costura para o museu. É uma máquina alemã fabricada em 1860 aproximado. Essa aqui é uma máquina Singer, doada pela Singer para nós, é uma máquina 2023, já é uma máquina eletrônica, né, que ela tem diversos pontos que você programa aqui para trabalhar sozinha, ela fazer. E em 2025 nós recebemos uma doação do Jorge Cadore, que ganhou essa máquina num evento lá na Veltec em Blumenau, nós estávamos participando com o museu. E é uma máquina Jack da China com inteligência artificial acoplada nela também. Então ela aceita alguns comandos de voz, ela identifica se a linha está de acordo com o plano e outras operações que ela tem. Então essas duas máquinas e mais uma que está dentro de uma caixinha que eu vou mostrar, foram as 3 máquinas de todo o nosso acervo que não foram usadas por pessoas, que vieram da caixa para cá. Todas as outras têm história por trás dela, alguma pessoa usou, né? Então algumas nós temos registradas, outras não. Então hoje sempre que uma pessoa quer doar uma máquina para o museu, a gente pede que ele registre a história, manda a história para nós, manda foto, eu vou mostrar alguma. Aqui nós temos um painel das diversas marcas, depois nós vamos passando, né? Então, como eu falei, nós temos 267 marcas diferentes, né? Países diferentes que foram fabricados, né? E aqui a gente gosta de falar dessa noiva aqui, né? Então a noiva é um nome parecido com português, mas é uma máquina fabricada na Alemanha. Então, quando começou a surgir a máquina de costura, que elas eram exportadas, né? Então o importador do Brasil, que importava uma máquina de uma fábrica alemã, ele pedia para o importador colocar uma marca para ele vender aqui, que fosse adequada aqui, né? Então naquela época se fazia isso. Então essa noiva foi fabricada na Alemanha, mas para ser vendida especificamente no Brasil. Então tinha muitos países que importavam lá. Aqui eu vou começar a falar um pouquinho das histórias daí, né? Então, como funciona hoje, como a gente tem esse painel de doadores, né? As pessoas doam as máquinas para nós, né? Esse aqui é um exemplo, é uma senhora que o pai dela foi alfaiate no Rio de Janeiro, né? Ele veio de Portugal para o Brasil, exerceu algumas atividades, depois ele foi ser alfaiate profissional. Essa máquina é uma Singer de 1935, que ele usava na alfaiataria dele, ele revestiu aqui inclusive para dar um estilo, e ela doou para nós com toda a história, fotos, tudo que ele disse para nós, a gente deixa registrado arquivo físico e está no nosso site também.
Mas o que me deixa mais emocionado é que quando ela fez aniversário em 2024, ela veio do Rio de Janeiro para Concórdia para tirar uma foto com o pai dela, com a máquina do pai dela aqui no museu. E tá aí. Tá aqui, né? Então o que eu falei, o museu ele tem que ter essa responsabilidade social para manter essa máquina aqui em bom estado para o resto da vida, né? Ela está aqui em exposição como exemplo, mas todas as máquinas que estão aqui a gente tem que preservar essa história dela. Essa aqui é uma outra máquina também, é do senhor que foi alfaiate aqui em Passo Fundo, também a filha, ele faleceu, a filha doou a máquina para nós, e quando doou a máquina, ela doou essa cadeirinha que o pai dela usava também daí, mostrando a importância para a família de mandar uma máquina dessa, né? Mandou foto de casamento dele, tudo está no nosso site registrado daí, mas a importância do museu, né? Responsabilidade com essa máquina, com essa cadeira para o resto da vida. Aqui nós temos um exemplo também de máquina infantil que vem doada para o museu, com carta de doação, né? Mostrando que as pessoas mandam para cá, mas não querem se desfazer desse objeto, né? Então nós como museu temos que ter essa responsabilidade de guardar essa máquina para o resto da vida aqui. Aqui nós temos um painel de diversas marcas, que eu vou passar rápido aqui, depois nós vamos ver aqui um outro exemplo de... Essa aqui é uma máquina de uma senhora que veio da China para o Brasil em 1962, né? Ela morava na China, o esposo dela veio para o Brasil, ela ficou na China e depois ela conseguiu vir para o Brasil, né? E aí ela tinha essa máquina, veio com essa máquina de navio, né? Essa máquina fabricada na China, e quando ela doou para nós a máquina, ela mandou junto esse baú, né? Um baú todo entalhado à mão, fabricado em Hong Kong. Tem aqui a marca, tem uma malinha de couro que ela fabricou aqui e manda para o baú tudo, manda para o museu tudo isso, né? Então por que você tem que ter uma instituição por trás disso, né? Isso aqui, eu vi semana passada, eu recebi as escolas, né? Eu pedi para os alunos, quanto é que vale isso aqui? Ah, vale milhões, vale não sei o que lá. Não vale nada, vale valor histórico, né? Eu como gestor atual do museu tenho que preservar essa peça, né? Então quando você tem uma instituição por trás, isso aqui não é meu. Isso aqui é de uma instituição. Quando eu não tenho uma instituição, eu posso achar que esse baú fica mais bonito lá na minha casa, ou eu doar para de qualquer um que eu achar, ou vender, né? Então a gente tem que ter essa preocupação quando você faz uma instituição, que isso aqui tem que ficar aqui. Porque a pessoa às vezes nunca mais vem aqui, ou se ela vir aqui eu posso dar uma desculpa, não achei, não encontrei, né? Mas tem máquinas aqui que valem um bom valor, né? Então você tem que pensar que não é o valor monetário, o que vale é o valor histórico dessa peça que fica aqui. E aí nós temos uma fundação por trás que é responsável por tudo isso. Então eu como hoje gestor da fundação, né, eu estou presidente do conselho administrativo, se eu fizer uma má gestão disso aqui, se qualquer pessoa identificar que eu estou fazendo má gestão, que sumiu uma peça daqui, eu não tiver uma justificativa, eu automaticamente respondo por tudo isso, civil e criminalmente. Tem uma lei própria para isso, e respondo para o Ministério Público, né? Então dá uma segurança que isso aqui tem que ficar aqui. Depois de mim, o mesmo gestor vai passar por tudo isso de novo. Então, tudo que está aqui está registrado, tudo que está aqui tem uma história por trás. Essa aqui é uma máquina histórica também, é uma máquina alemã, que é um Spritzgo que veio para quando o seu Ângelo fez 100 anos de idade. Eu mostrei no painel, eu quero ter 100 anos e ter 1000 máquinas. Então, quando ele fez 100 anos, foi feita uma festa, foi feito um encontro da família Spritzgo aqui em Concórdia, e esse senhor aqui é um Spritzgo que veio da Itália e deu de presente essa máquina para ele daí. Então aqui nós temos máquinas, modelos, não falta isso aqui, a gente tem um pouquinho da mecânica das máquinas, né? Como era simples, era tipo uma coroa e pinhão, depois foi feito um monte de engrenagens, até aquelas que eu mostrei lá com inteligência artificial, mas ainda é uma bobina, agulha e linha que costura, né? É o mesmo sistema lá do início, aí não mudou tudo isso. Essa aqui é outra máquina da dona Disbolina, é uma senhora de São Paulo que faleceu, a filha dela está no exterior, e também viabilizou que essa máquina chegasse aqui no museu para nós. É uma máquina alemã, ela vai com essa mala aqui em cima, né? Está super bem conservada, tem toda uma história, então é um objeto que eu tenho que conservar assim para o resto da vida. Daqui a 100 anos tem que estar assim. Então a gente, é máquina que vem faltando peça, mas então eu vou falar lá, cada filha nova, por mais velha que seja, eu trato com carinho, conserto, essa aqui é uma máquina que veio faltando peça. Mas ele é um modelo da Singer de 1911, né, com um monte de engrenagem, um monte de detalhes que a gente gosta de falar para a parte mecânica, né?
Imagina lá em 1911 fazer uma máquina dessa, com cheio de coisas, assim, tinha que desenhar todas as peças, fazer os moldes, tudo na mão, não tinha nada de computador naquela época. Então a gente mostra para as crianças, principalmente chegam aqui os jovens, né, que não passaram por tudo isso, né, como tinha que se trabalhar para fazer uma máquina dessa, diferente do que é hoje. Né? As máquinas industriais que tocaram a indústria têxtil por algum momento, e as máquinas overlock que mudaram um pouco o design da máquina de costura. Né? A máquina começou com aquele design, foi evoluindo, mas vê que é tudo meio parecido, e aqui muda completamente o design. Ela foi feita especificamente para a indústria têxtil, né? Para quem era costureira daí. Aqui uma máquina que veio de São Paulo, a mulher doou a máquina e doou uma cadeira aqui que ela diz que tem mais de 100 anos para o museu junto aqui. Ela queria doar a máquina, depois quando veio a máquina, eu vou mandar minha cadeira junto aqui, que eu tenho uma cadeira para o museu. É toda uma logística, a pessoa entra em contato comigo, eu quero numa máquina, estou em tal lugar. Você tem que ver se ela consegue levar até uma transportadora, ou levar no correio, fazer uma cotação de preço. Às vezes a pessoa não consegue pagar o frete, eu pago o frete. Então tem toda uma discussão logística atrás disso, né? Até que tu viabiliza que venha para cá. Aí quando vem para cá, agora eu vou mandar a cadeira junto daí. Aqui nós temos então o certificado do Rank Brasil como a maior coleção de máquina de costura do Brasil, que eu vou receber em 2014, e nós temos o grande propósito hoje de ter a certificação do Guinness como a maior coleção de máquina de costura do mundo. Se você vai entrar no Guinness lá, no Google, perdão, né, e dizer onde é que tem a maior coleção de máquina de costura do mundo, vai aparecer um museu. Né? Pode fazer a pesquisa. Entrar em qualquer inteligência artificial que tenha aí sites, todos aparecem no museu. Então, nós temos uma indicação que aqui tem a maior. Não significa que alguém não tenha mais do que isso, né? Porque às vezes a pessoa tem, mas não está catalogado como nós. Nós temos todo um processo de catalogação, museológico, está tudo disponível isso, né? E às vezes a pessoa tem isso e está embaixo de uma casa que não organizou isso tudo, né? Tem bastante coleções que não estão organizadas. A nossa não, ela toda tem um número, nós temos todo um processo museológico implantado aqui no museu, né? Essa aqui é uma máquina também bem icônica, a gente tem uma máquina Angela, Angela é uma máquina alemã, fabricada após a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, e tem o mesmo modelo de um Fusca aqui estourado. Ela vem com motor acoplado, com acelerador, né? Coisa bem antiga, como era uma máquina raríssima de se encontrar no mercado. Nós temos ela e tem o manual dela todo em alemão. É bem legal. Nós temos bastante história. Aqui tem mais máquina, né? Aqui nós temos um exemplo que a gente gosta de falar, que foi do Japão, né? O Japão pós Segunda Guerra Mundial, a máquina de costura foi um dos produtos que eles usaram para sair daquela situação que eles estavam pós Segunda, para entrar como um país desenvolvido em poucos anos praticamente. Então o próprio Estados Unidos fornecia patente para eles lá, para eles fabricarem as máquinas de costura lá e vendiam para o mundo todo. Eles botavam o nome normalmente em inglês, mas era Made in Japão. Então essa aqui é Made in Japão, Made in Japão, Made in Japão. Então eles fabricavam diversos modelos de máquinas e exportavam. No começo com pouca tecnologia, com não muita qualidade, depois com muita qualidade. Né? Eu nasci em 59 e me formei em 85 em administração de empresa. Quando eu comecei a gastar o dinheiro que eu ganhava, a gente sempre via assim, tudo que era japonês tinha valor, era bom, era de qualidade, né? Mas também os primeiros produtos japoneses não tinham tanta qualidade, mas depois eles ficaram muito precisos na qualidade, e a China está indo no caminho mais ou menos parecido, né? Há 10 anos atrás ninguém queria comprar um carro da China, né? Hoje também carro da China rodando por tudo que é lugar, né? Eles estão passando pelo mesmo processo, só que o Japão fez mais rápido isso, né? Fez com mais qualidade e ganharam esse conceito mundial do que o que era fabricado no Japão tinha qualidade. Aqui nós temos um exemplo, toda a transformação, nós temos um registro histórico da transformação da casa do Seu Ângelo no museu. Então essa parte de baixo era a área de serviço dele. Então tudo isso aqui foi feito em 2017, que é o que nós temos aqui. A gente tem todo um registro fotográfico dessa transformação. Vamos aqui. Aqui nós temos a oficina onde ele trabalhava, né? Então aqui nessa mesa aqui ele pegava as máquinas que não estavam funcionando e deixava elas funcionando. Quando elas estavam funcionando, ele mesmo fazia essas caixinhas aqui, né? Ele comprava as madeirinhas assim solto, montava as caixinhas, botava a máquina na caixinha e botava nas prateleiras dele, né?
Então esse é um trabalho que a gente continua fazendo, né? Quem faz esse trabalho é o Valtemir Espris, que é um sobrinho neto dele. Eu já fiz aqui, mas hoje eu não tenho mais muito tempo para isso daí. Aqui nós temos a roupinha dele, que ele usava, o casaquinho rasgado, que ele usava aqui na oficina, o avental. Então aqui a gente tem a memória dele. Aí tem algumas fotos, todas essas fotos ele tinha mais de 96 anos, todas ele trabalhando aqui, onde ele ficava a maior parte do tempo dele, ficava o dia todo aqui, né? Aqui nós temos um outro exemplo de uma máquina doada para o museu também. É uma máquina alemã, é uma senhora que doou, a mãe dela que usou essa máquina. E ela nasceu em 1922 num navio que vinha da Alemanha para o Brasil, né? Então deu o nome de Frida, a dona Frida, a máquina da Frida. E aqui tem a foto do navio que ela veio, ela doou a certidão de nascimento dela, feito por um pastor em 1924, afirmando que ela nasceu em 1922 a bordo de um navio. E o neto dela hoje é promotor aqui em Concórdia. Tem uma ideia, como o mundo muda. Então ela mandou essa máquina para nós, agora ela veio em maio, antes do Dia das Mães, ela veio aqui visitar o museu e tirar uma foto com a máquina da mãe dela aqui. Então tu imagina que você não sabe o dia que ela vai chegar aqui. Ela chegou ali na frente, ela vem visitar o museu, sou tal pessoa, doei a máquina da minha mãe. Porque ela é de Santa Maria, mandou a máquina para nós, mandou a história, e depois ela vem aqui ver se é real. Mesma coisa lá do Rio, né? Ela mandou a máquina, tudo, depois ela vem aqui visitar. Então você tem que manter o mais organizado possível, saber onde está cada máquina, tudo aqui. Mas não é o saber. Hoje nós temos no site do museu, a gente tem um QR Code, né? Tu acessa o site e tu vai localizar essa máquina. A gente tem todos os espaços que vocês estão vendo aqui para a gente identificar a localização de cada máquina. Então aqui é a Galeria Ângelo Esprício. Eu sei que essas máquinas que estão aqui, elas estão na Galeria Ângelo Esprício, espaço Paróquia Nossa Senhora do Rosário, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E aqui a gente divide por coluna ainda, né? Coluna 1, coluna 2 aí, né? Então por esse número aqui, que é o número de arrolamento, a gente sabe que essa máquina está aqui. Então esses dias veio um rapaz aqui, ele tinha doado a máquina da mãe dele e eu não me lembrava onde é que estava a máquina da mãe dele. Normalmente eu me lembro de algumas coisas, mas não é tudo, né? Eu não me lembrava. Aí ele disse, faz o teste, vai lá no site, entra lá e pesquisa. Pois ele foi lá e achou a máquina. Olha a alegria dele quando ele achou a máquina da mãe dele. Então a gente tem que pensar, isso eu sempre falo, você tem que pensar que você tem que fazer a tua parte, né? Você tem que dar essa segurança jurídica para quem vem depois de você achar aqui o que vai encontrar, achar as máquinas aqui, né? Não posso dispersar as coisas, né? Sim. Então esse é trabalho, é dedicação, né? Aqui nós temos um pouquinho da história das peças, né, que fazem das profissões que o seu Ângelo exerceu, né? Então ele foi sapateiro, uns moldes de sapato, máquina de sapateiro, máquina de chá sapato, vendedor de terno e rádio. Aqui nós temos um pouquinho das peças que ele usava como pedreiro, né? Na época dele se virava concreto em maceira, né? Ele concretava a laje aqui e ficava mais de 24 horas para concretar uma laje. Porque tinha que virar tudo na massa, subir com um baldinho lá com aquelas correntes para concretar a laje. Era um trabalho imensurável. Não sei quantas pessoas que trabalhavam lá virando tudo isso, né? Aqui o hobby dele da música, a máquina que ele escrevia. Nós temos diversas fitas de cassete. Eu vou ligar aqui, depois nós vamos ver ele cantar aqui. Enquanto nós vamos visitando, eu vou deixar carregar aqui. Nós instalamos um sistema de som aqui no museu. Drive, né? Você autogravava. O vô era música, ele gostava de música, né? Como eu falei, ele foi regente coral sem nunca ter estudado música. Nós temos livro de música dele desde 1900 e pouco aqui, tudo guardado. Então nós temos um acervo também dessa parte da música e tem um projeto para frente que a gente quer fazer. Nós conseguimos transformar essas fitas em pendrive, temos um sistema de som, depois eu vou ligar aqui, nós vamos ouvir ele cantar um pouquinho para nós aí. Tá bom? Até que carrega e depois eu venho aqui depois. Vamos para outra galeria aqui. A voz dele. Depois eu ouvo um pouquinho. Aqui nós temos mais máquina, aqui a gente fez, em princípio era oficina, quando a gente transformou, agora tem mais máquina, então a gente está sempre recebendo máquina. Aqui tem até a máquina 2122, já está catalogada, né? Essas 7 máquinas aqui foi o Ângelo Sávio, que é um sobrinho neto do seu Ângelo, que doou para ele. E aqui a última máquina que veio, uma máquina Singer, uma senhora que morava em Blumenau, ela faleceu, a filha dela doou a máquina para nós aí. Essa aqui ela está recebendo, ela vai receber o processo de catalogação, ela não entrou ainda, né?
nós temos todo um ritual para catalogar a máquina. A gente tem que tirar foto, botar número, lançar nas planilhas de Excel, no computador, então isso dá uma mão de obra danada. Aí eu tenho que pegar eu e o parente, que é o Valtemir Sprisco, a gente vem aqui, tira as fotos, tudo, registro, depois eu faço todo o lançamento no computador e nas planilhas. Então eu tenho tanto no computador, no site, como também nas planilhas internas nossas aqui, todos os registros. Aqui nós temos mais registro de doadores, né? Então a gente tem bastante coisa. Aqui tem mais máquina. Máquina de tricô, a gente recebe doação, né? A pessoa vem aqui, deu um troféu que ele ganhou numa exposição municipal de suínos em 1956, eu nem tinha nascido ainda. Lá nós temos máquina, cartão de ponto, registradora, nós temos máquina de escrever. Então, a gente acaba recebendo outros acervos aqui que as pessoas também doam para nós, a gente acaba pegando, porque senão vai para o lixo, né? Uhum. Então nós temos um projeto de ter o Museu da Máquina de Costura, já está consolidado, a memória do seu Ângelo, a casa da memória dele, a gente vai fazer na parte de cima da casa, e um museu dessas outras peças daí. Então a gente está pensando longe, né? Que vai ser daqui a 10 anos do museu. Né? Então se a gente conseguir galgar, conseguir recursos, conseguir verba, a gente já tem um projeto de fazer o museu dessas outros objetos. Nós temos hoje mais de 200 outros objetos aqui no museu também. Aquela máquina é uma máquina de tricô bem antiga, ela é toda de ferro fundido, ela pesa 105 quilos. Essa aí, ó. Essa aí. Deu um zoom. Depois eu tenho uma máquina de costura que pesa 95 quilos. Vou mostrar para vocês também. Coisas antigamente eram feitas pesadas, né? Uhum. Essas duas máquinas aqui também são bem interessantes. Aqui tem a história, a gente anexou algumas histórias junto com as máquinas, né? Quando a pessoa quer ler um pouco mais, né? Uhum. Então uma senhora que ela fugiu do Egito em 1957, quando teve uma guerra entre o Egito e a Inglaterra sobre o canal de Suez. E para poder entrar no Brasil naquela época, por causa da guerra que estava acontecendo, ela teve que falsificar uma certidão dizendo que era libanesa, senão ela não conseguia entrar no Brasil, porque tinha aquelas políticas lá, aquelas questões. Uhum. Então aqui nós temos as duas máquinas, tem toda uma história, e o documento que ela entrou no Brasil daí aqui. Então as pessoas mandam, tem o nome da família, então a gente sempre depende do que o doador manda para nós. O que ele manda, a gente registra, né? Se ele não manda nada, não registro nada. Então mandou o nome dos filhos, dos netos, está tudo aqui registrado. Se algum quiser melhorar a história depois, melhora, a gente acrescenta lá. Mas tem os que não quer, às vezes uma pessoa não quer, a gente respeita também, né? Agora vamos para mais um pouquinho de máquina. E essa geladeira aí? Essa funciona. Funciona ainda. Tem que ter passar batido. Essa aqui é a primeira geladeira do seu Ângelo. É uma geladeira, diz ele que comprou em 1955 em Porto Alegre, né? É uma Gibson e ela fabrica gelo. Olha, e tá gelado aí. Congela. Até os pinhão, não. É o pinhão, esse aqui é do ano passado ainda. Eu comprei uns pinhão e guardei para comer, acabei não. Já tem a nova safra, eu não comi ainda. Eu já tinha visto algumas desses modelos assim, mas nunca pessoalmente. Essa aqui é dele. É, só em fotos e vídeos. Então, mas assim, que mostra duas qualidades. Uma da qualidade do produto, que dura bastante, né? E as pessoas como conservar algumas coisas, né? Hoje a gente não conserva muito, a gente quer estar trocando, né? A gente é educado para isso, né? Mas naquela época comprar uma geladeira dessa era difícil, então ele conserva o máximo possível, né? Eles preservam tudo, né? E ela faz parte do nosso acervo aqui. Ela funciona, está sempre ligada, de vez em quando a gente descongela ela, né? A gente faz evento aqui no museu, a gente recebe crianças, a gente faz um lanche aqui com eles, tudo depende da professora, daí a gente faz um evento aqui no museu, daí a gente faz coisa que a gente serve está aqui. Mas é a primeira geladeira do seu Ângelo. Coisa que eu esqueci de falar alguma coisa. Isso aqui é uma máquina também que um senhor doou para nós, a mãe dele faleceu, ela era costureira profissional aqui em Concórdia, e é a única máquina que nós temos no museu doada como a costureira usava. Então ele doou com tudo que a mãe dele usava dentro dela. Então tem as gavetas aqui, tá cheio de coisa. Tá vendo? É a única que veio completa. Então mostra como essas gavetas as mães utilizavam, as costureiras, desculpa já. Falando nisso, hoje é o Dia Nacional da Costureira. Vamos fazer essa Olha só. Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Costureira. Então aqui é uma homenagem para elas aí.
Então assim, tava cheio de coisinha. Então como ela administrava essas gavetas aqui, ela sabia o que tinha, cada coisinha o que tinha aqui dentro. No lugar. Tem a máquina dentro ainda? Sim, ela tem a máquina aqui daí. Olha aí, ó. Perfeito. Então as máquinas, quando começaram, ela era um móvel dentro de casa, né? Porque a pessoa usava a máquina normalmente na sala, né? As casas antigas não tinha muita divisão, né? Como tem hoje, né? Então você da sala ia para o quarto, então normalmente essa máquina ficava na sala, mas quando a pessoa não estava costurando, ela era um móvel, era um embelezamento, né? Então fechava ela, como você viu. E a riqueza dos detalhes, né? Aqui feito na madeira é impressionante. Exatamente. Aqui nós temos mais um pouquinho de máquina. Nossa Senhora. É de perder de vista aqui. Perder de vista. Praticamente. Então aqui, essas duas foram as duas primeiras máquinas do museu, né? Eram as máquinas que eram da esposa do seu Ângelo, né? Essa foto aqui foi quando eles fizeram 60 anos de casado, logo depois ela faleceu. Ela tinha essas duas máquinas, estavam na parte de cima, seu Ângelo trouxe para cá, disse que ele limpou, engraxou, despertou nele uma curiosidade, foi no ferro velho do Lorenzetti, que tinha aqui na rua Doutor Marulho, hoje é o estacionamento, chegou lá e disse que tinha umas 4, 5 máquinas jogadas, ele pegou as máquinas, trouxe para a oficina dele e começou a fazer a atividade de botar as máquinas para funcionar. Então aqui tem as duas primeiras, essa aqui é a 1000ª máquina, também é do seu Stringini, foi sapateiro aqui em Concórdia por muitos anos. Quando ele faleceu, a família doou, ela entrou com uma 1000ª máquina no museu. E essa aqui também é a máquina 2000, que é a máquina da dona Emia, filha do seu Ângelo, que é a minha mãe. Minha mãe foi costureira profissional aqui em Concórdia, ela fazia desde vestido de noiva até enxoval de criança, tudo. Nós nascemos vendo a mãe costurar, e naquela época a costureira tinha um papel importante na família, no sustento da família, né? Elas ajudavam muito a sustentar a família. Minha mãe foi um caso. Eu, no caso, fui estudar em São Paulo porque minha mãe me ajudava, ela trabalhava costureira. Ela também hoje está com 89 anos, então tem aqui. E ela tem o certificado, eu digo, na minha época, a gente com 13 anos ia fazer o curso de datilografia. Por daí, quando fizesse 14 anos, de trabalhar e ter uma chance de trabalhar no escritório. As mulheres faziam o curso de corte e costura. Então, minha mãe tem curso de corte e costura feito com 13 anos. Essa é a máquina mais pesada do museu, uma Singer de costurar couro, sela de cavalo. Ela funciona ainda também. Pesa 95 quilos esse conjunto, tudo em ferro fundido aqui embaixo do pé dela. Essas duas máquinas foram de sapateiro utilizadas pelo seu Ângelo, depois ele vendeu a sapataria depois fechou e voltaram para o museu daí. Então, máquinas históricas, né? Aqui nós temos mais duas máquinas que foram das irmãs carmelitas, aquelas irmãs que ficam clausuradas dentro do convento, lá na Grande Florianópolis, no município de São José. Elas costuravam as vestimentas do padre com essa máquina e bordavam com essa aqui, isso aqui é uma bordadeira da Singer. Aquelas vestimentas que os padres usavam antigamente nas missas, tudo bordado. Perderam essa função para a indústria têxtil e doaram as duas máquinas para o museu. Essa também é de uma senhora que doou essa máquina de São Paulo para nós, aqui tem a história dela, todos os utensílios que ela usava, e é uma Singer fabricada também em 1911, parecida com aquela que eu mostrei lá, que está faltando peça, vê que ela tem alguns detalhes bem parecidos. E a única máquina que nós temos aqui com duas bobinas no museu. Ela tinha um sistema aqui que mudava a agulha, que fazia... Era uma ideia. Mas alguma dessas máquinas, aqui essa foi uma, teve alguns modelos de máquina que não tiveram muita venda ou davam muito problema de manutenção. Então foram fabricadas poucas quantidades e logo eles tinham que mudar o processo porque não estava dando muito retorno de venda. Essa aqui é um modelo difícil de encontrar. Até a Singer tem pouca história dessa máquina, porque não foi assim uma coisa que teve sucesso de venda, né? Diferente desses modelos aqui que tiveram sucesso de venda e foram vendidas muitas máquinas. E aqui nós temos uma máquina que a gente chama que é um divisor de águas aqui no museu, né? Aqui também eu gosto de falar um pouquinho. Quando o vô começou a coleção deles, ele começou a armazenar máquina, ele queria ter quantidade de máquinas, né? Eu quando cheguei aqui, fui no ritmo do vô, ter quantidade de máquinas, né? Eu não tinha nenhuma formação de museu. Nunca tinha entrado no museu na minha vida, não sabia nada de museu, sou formado em administração, trabalhei minha vida toda em comércio, completamente diferente do mundo de museu. Fui fazendo alguns cursos para aprender um pouco e num dos cursos eu percebi que nós estávamos cometendo um erro de não registrar o dia que entrava, como entrava na máquina, de quem pertenceu àquela máquina.
Então esse aqui é um divisor de águas. A partir dessa máquina para frente, todas elas a gente sabe o dia que entrou, se foi doada, se foi comprada, se foi doada, quem doou tudo. Então ela é um divisor de águas dentro do nosso histórico do museu daí. E essa aqui pertenceu à família Kirsch, que eles têm diversas lojas lá na Grande Florianópolis. A senhora ganhou essa máquina no casamento, costurou para os filhos, para os netos e bisnetos. Quando ela faleceu, essa máquina estava no apartamento, ela ia literalmente para o ferro velho, pro antigo. Aí a filha dela achou nós, mandou uma mensagem, eu trouxe ela para o museu daí. Aqui nós temos diversas máquinas, modelos, dentro do nosso acervo hoje, que é de 267 marcas, nós temos em torno de 100 marcas, que nós só temos um modelo no museu, então nós só temos uma máquina Solinge aqui, né? Existem outros modelos de máquina, mas nós no nosso acervo só temos esse modelo aqui daí. As máquinas de mesa, essa aqui é uma máquina feita na Hungria, né? Difícil de máquina produzida, mas nós temos uma aqui, né? Hungria. Hungria. Aqui também eu gosto de falar um pouco sobre quando a máquina de costura foi inventada lá para substituir o alfaiate, já tinha um estudo dentro da administração que a cor preta não chamava tanta atenção dos olhos. Então você vê que todas essas máquinas mais antigas, elas foram feitas inicialmente para a indústria têxtil, não para o uso doméstico, né? Depois que veio a ideia de uso doméstico. Então você vê que tem muitas máquinas pretas que eram feitas para a indústria têxtil, né? Para aumentar a produção. Então o costureiro ou a costureira se concentrava no tecido, não na máquina. Depois vieram as máquinas coloridas, que era para agradar os olhos, para levar para dentro de casa daí. Então tem alguma, você vai ver que tem da Vigorelli, tem verde, azul, né? A Vigorelli investiu bastante nisso, a Singer investiu muito nisso, né? A Eugene também depois investiu muito nisso, que são as fábricas que fabricaram mais máquinas para uso doméstico daí. Aqui nós temos uma que a gente deixa aqui para as pessoas quando querem ter uma experiência de costurar, né? Como... Então, às vezes as crianças querem ter uma experiência, a gente tem aqui como se costurava. Então, as máquinas foram feitas assim, né? Costura à mão. Né? Já estava prevista nessas máquinas botar uma correia para usar o pé, também com o pedal, mas ela não vinha com a mesa, ela vinha só com a máquina assim. Depois inventaram um multiplicador de velocidade, multiplica a velocidade de costura, e depois vieram as máquinas de mesa, né? Que era para costurar com o pé. Depois essas mesmas máquinas elas já vinham com um furo aqui para você adaptar o motor. Então você vê que essa máquina que tem motor aqui, vamos supor, ela não é o motor original dela, né? Então esse motor, qualquer motor servia. Então tem empresa que só fabricava motor para máquina de costura, não fabricava necessariamente a máquina, é um sistema elétrico, que é tudo metal, não tem nada de elétrico. E o motor tem que ter um sistema elétrico. Isso aqui que já está gastando a correia. Eles também padronizaram essas distâncias aqui, ó. Porque quem fabricava essa peça normalmente não fabricava a peça de madeira, que era uma outra especificidade, né? Tinha que ter uma empresa que só fabricava madeira, que só trabalhava com metal. Então esses padrões aqui, tu vê que independente do país era a mesma distância. Então o móvel servia universal daí. E aqui nós temos outro exemplo, o museu é uma referência, né? A gente recebe muito material, outros materiais que não é máquina de costura. Aqui uma senhora que mandou essa máquina também, uma mini máquina de costura, daí outra Singer mandou para nós aqui. Tudo original, dentro da caixinha. Semelhante né? A um grampeador. Semelhante a um grampeador, mas é uma máquina. Né? Aqui nós temos um curso de costura que uma senhora mandou para nós de 1953. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Andei mexendo. Tá aqui. Esse aqui é um curso de costura que a pessoa tinha uma caixinha, né? Esse aqui veio de Minas Gerais para nós. Tinha as reguinhas para cortar o tecido. Esse aqui é de 1957. São coisas que praticamente eu nem imaginava que fosse desse jeito naquela época. Ninguém imaginava.
Mas era assim que eram feitos os cursos de costura. Esse aqui tá aqui. Então a pessoa tem aqui, ó, de 1957. Então aqui tem toda, como se tirava as medidas aqui, né? E vale ainda até hoje, né? Então isso aqui foi doado por essa senhora. De 1953 está aqui parecido com esse. Eu fiz um pouco de conta com esse aqui de 1953. É o mesmo curso. Só que esse aqui só veio o livrinho para nós. Mesma informação, né? Aqui também nós recebemos uma doação de um senhor que trabalhou 30 anos na Singer, de um livro da Singer, né? Mostrando como era feito o controle de peça antigamente, né? Ele trabalhou, é um engenheiro mecânico formado no Japão. É um japonês, se formou em engenharia mecânica de máquina de costura no Japão e veio trabalhar na Singer no Brasil, né? Aí ele faleceu, a filha dele deu para nós esse livro aqui. Aqui tem todos os decalques da Singer explicando o que é cada decalque nas máquinas que usavam, tudo. É um livro histórico. Então ele recebe bastante informação. Então, tu imagina quanta informação tem aqui. Tem diversas máquinas aqui, que tu falou que é o grampeador da Singer, esse aqui é da Avon, esse aqui é da China. São máquinas de costura manual, para você usar na bolsa. Normalmente as mulheres usam na bolsa, quando faz uma bainha, algum conserto, você faz aqui. E essa aqui é outra máquina Singer que está dentro da caixa, que eu falei que tinha 3, né? Essa aqui é uma máquina feita em Taiwan, da Singer. Também se vendia que é uma máquina manual para usar também, elétrica já, né? Vinha todos, motor, tudo aqui pronto. Fechadinha, lacrada. Fechadinha. É uma máquina que tu usava para quando tu vai viajar, tu botava na mala, né? Fazer algum reparo na viagem. Né? Hoje já foi mais comum ter costureira e hoje está acabando de novo a função de costureira em casa, né? Antigamente isso aí tinha diversos costureiros, hoje está acabando. A gente aqui no museu recebe diversas pessoas procurando se eu conheço onde é que tem uma costureira para fazer reforma de roupa, tudo. Essa função também está se acabando. E a gente nós já tivemos curso de costura aqui no museu, a gente disse que isso é uma profissão que pode ser adequada. Tu pode botar lá no bairro onde você mora, botar uma máquina de costura dentro da casa, tu botar botão, zíper, ninguém mais sabe fazer isso, né? Então você pode ter uma atividade profissional dentro da tua casa com remuneração. Imagina no interior que ninguém faz, tem que fazer um remendo, fazer uma bainha, uma gola que às vezes tu vira a gola. Então se tiver essa atividade com uma costureira profissional. Antes era comum, hoje não tem mais, está acabando. O alfaiate está acabando, né? Mas a alfaiate é mais uma costura específica, né? A costureira em si que fazia essas costuras simples, pegar um botão, um zíper, tudo que você acaba perdendo a roupa, isso não tem mais, hoje também está se acabando. Da minha parte era isso. Se você quiser fazer pergunta, eu respondo. Agradeço, muito obrigado pelo tempo aí. E valeu a pena vir conhecer isso aqui, tem muita história. Eu quero ainda passear agora aqui dentro, ver isso aí de perto. É isso aí, muito obrigado. Estamos aqui dentro agora. Não lembro o nome dele agora ali, o neto. O neto do seu Ângelo, ele foi ali atender outra pessoa que veio ver. Agora com um pouquinho mais de tempo, olhando as máquinas aqui dentro, o tanto de detalhe que tinha nas máquinas naquela época. Deixa eu ver algumas. Por exemplo, essa aqui tem os detalhes em roda, tem algumas aí que eu já vou achar com desenhos, aqui tem algumas eram enfeitadas com tipo rosa em roda, flores. Ó, essa aqui também, ó. Olha essa. Parece do Egito, olha. Olha os detalhes que tinha nas máquinas de costura que eles faziam na época. Onde que tá aquela ucraniana lá? Já não lembro. Aqui, ó. Essa aqui é máquina da Ucrânia, cara. Pensa nisso. Fundada em... Não é Hungria? É, Hungria. 1892. Meu chapéu. Vale a pena aqui tirar um tempinho, ele atende durante a semana,
Eu já vou botar os horários depois que tem lá na frente o cartaz informando, e é bem fácil vir aqui, é bem do ladinho da Cidasc, aqui em frente à BRF, praticamente, a antiga Sadia. Cara, tem muita máquina, mais de 2.000 máquinas. Mas é isso aí, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou ficando por aí, eu só vou gravar um pouquinho lá na frente ainda e depois eu vou fechar o vídeo. Aqui na entrada aqui, ó, até vou mostrar aqui da rua, não dá pra ver muito, mas aqui, ó, tem uma máquina de costura que era da Sadia pra costurar as bolsas. Ali, ó. Máquina de costurar saco da Sadia. Tá aí, ó. Aqui também tem algumas exemplares dentro dessa torre de vidro aí. E aí tá o Museu Ângeles Prícigo. Eu vou deixar aqui na frente, pegar o cartaz aqui, que tem os horários de atendimento. Aqui, ó, maior coleção de máquinas de costura do Brasil, aberta para visitação, segunda, sexta, às 14, às 18, e o telefone aqui, ó, para agendamento. Aí entra em contato com ele para fazer agendamento. Aqui é a Cidasc. E logo ali à frente ali, ó, já é a Sadia, que era EBRF, MBRF agora.